Fala, galera. Boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai estar assistindo o nosso podcast. Mas começa mais um app de insight de vendas. E hoje eu tenho um amigo pessoal, acho que tem uma boa rodagem de tempo que a gente tenha conhecido. Eu já estou tentando gravar esse podcast já tem um tempo com o Marcos. Não é fácil, o homem tem uma agenda lotadíssima. E hoje a gente vai estar falando com o Marcos Porpino, pai da Manuela, pai da Isabela e empreendedor. Conheci o Porpino numa mesa de pôquer, a gente virou amigo, começamos a trocar ideia ali a gente se conheceu dentro do mercado do multinível, a amizade foi ficando cada vez mais forte. Conheci o lado empreendedor, virou um mentor na minha vida por muitas das vezes. Toda vez que eu tinha uma ideia ou alguma coisa, sentava ali dentro do armazém, onde ele é sócio proprietário ali do armazém no Shopping Boulevard, e a gente trocava ideias, sempre me instruía em algumas coisas. É um cara que tem outros empreendimentos, André Lanches é um dos sócios, Pop's Pizza e ainda tem mais algumas outras coisas. Tem o marketing multinível, é uma máquina do marketing multinível, mais de 27 anos no marketing? 30 anos e meio, 31 anos. 31 anos de desenvolvendo marketing de rede. Eu posso dizer que o cara é um especialista nisso. Se você um dia procurar entender o que é o multinível, esse cara já está um pouco à frente de como funciona. Hoje eu estou numa outra empresa, a gente vai falar sobre isso, vai tocar em algum desses assuntos. Mas primeiro eu queria te agradecer, Marquinhos, por estar aqui com a gente, trocando essa ideia, trazendo um pouco da tua história, trazendo um pouco do que tu tem de conhecimento, agregar, ficar gravado para as pessoas depois ouvirem um pouco de quem é Marcos Porpino. E quando eu tiver um amigo meu, cara, preciso de uma ideia, preciso de uma parada, eu tô querendo abrir sociedade, tô querendo abrir uma empresa, cara, tá aqui, ó, assiste esse podcast, esse cara ele falou coisas pontuais e eu tenho certeza que vai te ajudar. Acho que o podcast foi feito para isso, a gente estava até conversando antes, o Marcos perguntou qual é o objetivo e eu sempre deixo claro, nosso objetivo do podcast é gerar conteúdo de graça para as pessoas evoluírem como profissional. E saber que tem bons profissionais e incríveis profissionais em Belém do Pará. A galera paga caro. Eu paguei caro para ir em São Paulo agora, fazer um curso. E foi muito bom para mim. Mudou, foi divisor de águas. A gente está diante de um cara que trabalha em pós-graduação, professor de pós aqui, de marketing de rede. Então, conhecimento nunca é demais. E eu queria, como eu falei, te agradecer, Marcos. Queria que tu fizesse uma breve apresentação sua aqui. Quem é o Marcos? O que ele está atuando hoje? Quem ele é? Para a galera conhecer um pouco mais. Fala, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei qual é a hora que você está assistindo esse vídeo. Quem é o Marcos? Primeiro, eu queria agradecer o Yuri. Dei muito furo com ele, né? Agradecer o Yuri por ter insistido para poder estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento com vocês. Marcos é um cara filho de um dentista e de uma dona de casa de classe média que morava em São Paulo até os 11 anos de idade e tinha primos muito ricos, que eram dono da fábrica de esmalte Impala, que fazia o esmalte da Xuxa, o esmalte da Angélica, tinham milionários e eu era o primo pobre. Meu pai se separou da minha mãe, eu vim embora para Belém. E uma irmã da minha mãe também, que tinha uma situação financeira muito boa, casada com um dono de cartório em Macapá, foi embora para Macapá e comprou um apartamento, um apartamento num prédio top, num prédio mais top de Belém na cidade, e pediu para minha mãe tomar conta. Então eu era o primo pobre que morava com os primos ricos. E todos eles tinham as melhores roupas e tal, e eu não podia ter isso. Eu via as coisas perto de mim, o tempo todo do meu lado, convivendo com isso, mas eu não tinha. E aí me despertou desde moleque uma vontade de querer ter a coisa, né? Então eu com 17 anos de idade, eu com 15 anos já comecei a vender coisa. E com 17 anos de idade eu comecei a comprar camiseta de malha em São Paulo, vender em Belém. Depois eu queria muito uma calça jeans da Fora. Em 1990 todo mundo queria uma calça jeans da Zump ou da Fora. Eu queria uma calça jeans da Fora, eu não tinha dinheiro para comprar. Uma calça custava 120, 130 dólares, então eu não tinha dinheiro para comprar essa calça. Mas eu falei, bom, se eu trabalhar lá, se eu for funcionário de lá, eu vou ter essa calça, né? Então eu fiquei batendo na porta, fui mais 10 vezes lá na loja, pedi emprego, o cara falou, pô, tu tá muito afim de trabalhar aqui, né? Eu falei, quero. E aí já veio um desejo ardente, já fica aqui a primeira dica para cada um de vocês. Quando você quer muito uma coisa, parece que os astros eles se conspiram para que aquilo aconteça. E aí me formei em engenharia civil, no último ano da faculdade descobri que eu não queria ser engenheiro. E aí fiquei meio perdido, sem saber o que fazer da vida. E aí comecei a buscar algumas coisas, né? E aí minha mãe eu sabia falar inglês, minha mãe falou, vamos fazer um curso de guia turístico para levar a excursão para Disney? Eu falei, eu não tinha dinheiro para ir para Disney passear.
mas se fosse pelo curso, pelo pacote, como guia e tal, talvez fosse mais barato. E aí eu enxerguei uma oportunidade de conhecer os Estados Unidos e fiz esse curso de guia em Belém e teve um local training na Disney. E aí eu fui para a Disney como guia, fazer curso de guia nos parques da Disney. Quando eu voltei dos Estados Unidos no avião, um empresário daqui de Belém me convidou para uma reunião que ia acontecer na casa dele e me apresentou um projeto de marketing multinível em dezembro de 1992. E eu abracei como se fosse a minha tábua de salvação, como se fosse a última Coca-Cola do deserto, porque eu não tinha outra oportunidade. Eu não queria trabalhar na engenharia. E graças a Deus acabou dando certo para mim. Com 4 meses trabalhando nessa empresa norte-americana chamada Amway, eu já ganhava a mesma coisa que eu ganhava na Fórum como vendedor de roupa. E aí chegou um ponto de inflexão na minha vida, que fala o Flávio Augusto, que foi véspera de Dia das Mães do ano de 1993. Tinham 5 pessoas do meu time, da minha equipe na época da Amway, que eram empresários, que eram engenheiros e arquitetos que iam para a abertura da Amway na Argentina. E eu pedi uma semana de férias para o meu chefe. E eu falei que eu queria uma semana de férias para poder ir para a Argentina, porque o mundo não era globalizado. Eu tinha que viajar para a Argentina, comprar um contrato lá, comprar um combo lá, para poder começar a minha rede na Argentina. E ele falou, cara, você é o melhor vendedor que eu tenho aqui, eu não posso te dar férias, a gente está na véspera de Dia das Mães, só é pior do que o Natal, é a melhor data do ano para vender, e eu não posso te dar férias. Eu falei, então eu quero a minha demissão. Aí ele falou, tu tem certeza disso? Tu vai apostar tuas fichas aí? E eu falei, vou. E aí tomei minha decisão e fui. E para mim foi um divisor de águas na minha vida. Eu consegui, aos 25 anos de idade, ser um dos maiores líderes da Amway do Brasil. Construí uma rede com 10 mil pessoas. Cheguei num patamar bastante elevado. Depois de 7 anos começou a não dar muito certo, porque eram produtos muito bons, mas muito caros. Fora da realidade econômica. Tudo em dólar, né? Tudo em dólar. Fora da realidade econômica do nosso país. Aí eu tive que procurar emprego, mas os 7 anos, de 93 a 2000, que eu trabalhei com essa companhia norte-americana, me credenciou, eu já me sentia preparado, confortável, pronto para gerenciar qualquer grande empresa. E aí já entrei na Brahma como gerente de vendas. Passei 1 ano na Brahma como gerente de vendas, recebi uma proposta para ir para a maior distribuidora de autopeças da América Latina, o Grupo Comolate de São Paulo. Gerenciei a empresa deles durante 9 anos aqui em Belém, responsável pelo Pará, Maranhão, Amapá, Amazonas e Roraima. E depois de 1 ano, depois de 9 anos nessa empresa, eu recebi uma proposta para gerenciar a filial de São Paulo. E aí uma outra coisa importante, né? Eu trabalhava com autopeça, que era um produto que eu não gostava. Eu gostava de gerenciar a equipe, eu gostava de motivar a equipe, treinar a equipe, botar metas, objetivos e incentivar tudo, mas eu não gostava do produto que eu vendia. Porque ninguém compra uma peça de carro feliz, né? O cara compra uma peça de carro puto, porque quebrou, porque tá... Então, eu tinha esse... E aí, sempre nas avaliações de desempenho que a empresa fazia, eu colocava assim... Quero crescer na empresa, quero ser transferido para São Paulo, quero ser diretor da empresa, quero ir embora para São Paulo, quero ir embora para São Paulo, quero ir embora para São Paulo. Eu botava isso em todas as avaliações de desempenho que a empresa fazia. Em paralelo a isso, eu falava, já não quero mais trabalhar aqui, quero montar meu negócio próprio, quero ser dono de uma loja no shopping, porque eu comecei trabalhando como vendedor de roupa, né? Então, eu já tinha uma condição financeira que me permitia, talvez, montar um outro negócio dentro do shopping. E eu falava, eu quero sair da empresa, eu quero montar um negócio no shopping, eu quero montar um negócio no shopping, eu quero montar um negócio no shopping. Quando foi no ano de 2010... eu montei o Armazém Belém no shopping e recebi a proposta para ser transferido para São Paulo. Que tal? As duas coisas aconteceram no mesmo ano. E eu passei 1 ano trabalhando e passando de segunda a sexta em São Paulo e sábado e domingo em Belém. Passei 1 ano da minha vida fazendo isso. Depois, graças a Deus, o Armazém virou um sucesso, continua um sucesso até hoje. E aí eu larguei a carreira de executivo de empresa e passei a ser dono do meu próprio negócio. Isso é um pouquinho da história. Em 2015, já que o restaurante já tinha 5 anos, eu voltei para o multinível a convite de um amigo meu. Nessa época eu não estava precisando, então acho que uma outra dica legal para todo mundo é que quando eu voltei para o multinível em 2015, em dezembro de 2015, eu não estava procurando, eu não queria, eu estava satisfeito, eu estava muito bem financeiramente, mas um amigo meu insistiu e eu gostei e resolvi voltar. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Por quê? Porque quando veio a pandemia, foi desesperador. Tinha 120 funcionários no Armazém Belém. Eu tive que demitir 50. Os 70 que ficaram, eu tive que continuar pagando salário sem saber quando ia voltar a abrir. Os poucos cabelos que eu tinha foram embora nesse período. E se eu não tivesse cavado um poço
antes de Sente Sede, talvez eu tivesse esse período da pandemia, talvez tivesse sido desesperador. Graças a Deus eu enfrentei com calma, com tranquilidade, porque eu tinha uma outra fonte de renda que durante esse período. Sabe aquela frase? Enquanto uns choram, outros vendem lenço? Durante a pandemia eu chorei pelo meu restaurante e eu vendi lenço no negócio de multinível que explodiu. Eu consegui crescer muito durante a pandemia. Isso é um pouco de quem é o Marcos, né? É uma hiper trajetória, né? Mas uma das coisas que eu troco muito de ideia com o Marcos, quando a gente fala de mentoria, é o Marcos dar conselho para a gente mudar a nossa cabeça, ter alguns insights de conversa. Pegando aqui o gancho um pouco da história do Marcos, eu troquei uma ideia com ele aqui antes da gente começar, que é falar um pouco sobre construção de marca. No multinível a gente constrói a marca. No multinível a gente tem que educar as pessoas como é que funciona o multinível, né? Porque lá nos Estados Unidos é normal, todo mundo faz isso, já é cultural, muitos anos já é isso. No Brasil parece que ainda precisa ter essa reciclagem. As pessoas precisam aprender mais de como funciona. E é uma construção de marca. Sim. É uma construção de uma ideia, uma cultura diferente, uma forma diferente de olhar. Tu comprou o desafio junto com o André Lanches de levantar a marca, construir de novo. Sim. O que era o André, 40 anos na cidade. Abrir o Porpis Pizza foi abrir uma marca nova, uma ideia nova de pizza que vocês já tinham, de massa, aquela massa que é maravilhosa, específica, criada por vocês. Então, criação de marca eu gosto muito de trocar ideia com o Popino no sentido de o que eu preciso fazer para construir, né? Quais são os maiores desafios de construir uma marca? E principalmente no multinível. Quem faz multinível, a gente fala, é fácil fazer, mas existe todo um processo interno, cultural, de prática, que requer do cara algo a mais, requer do cara o desejo de mudar. E para a construção de marca, Popino, quais são os maiores desafios hoje para um empresário, para um cara que talvez vai entrar no multinível, para construir até a própria marca pessoal dele? Porque tu construiu no teu tempo, um pouco da tua história, tu construiu uma ideia. Um cara que tem um hobby no poker, um cara que tem vários negócios de sucesso, é um cara muito centrado, que entregou sua vida no multinível e escalou e mudou a vida de pessoas próximas, treinou e treina até hoje milhares de pessoas. E como é construir marca hoje, na tua visão? Cara, eu acho que a primeira coisa, quando você se predispõe a trabalhar com uma marca, qualquer que seja, você tem que ser a primeira pessoa a ser 100% fiel aos produtos dessa marca, né? Eu sou viciado até hoje, eu tento diminuir esse meu consumo de Coca Zero. E eu fui um ano de gerente de vendas da Brahma. E a Brahma distribuía Pepsi. E foi um ano que eu parei de tomar a Coca Zero e eu tomei a Pepsi mesmo gostando mais da Coca Zero. Porque se eu chegasse no boteco do seu Manuel lá para vender, para acompanhar o meu vendedor, e fosse vender e ele fosse tirar o pedido da cerveja, porque a cerveja se vendia, que era a Brahma, e eu falasse, pô, compre uma caixazinha de Pepsi aqui também. E se eu chegasse lá no dia seguinte e falasse, veja uma Coca-Cola, ele falou, pô, você que vende Pepsi, você que me vende a Pepsi, não toma Pepsi, por que você quer que eu compre? Né? Então eu acho que esse é o primeiro conceito. Eu adorava uma marca chamada Zump e adorava uma marca chamada Fórum, mas eu fui trabalhar na Fórum. E foram 4 anos que eu trabalhava na Fórum que você nunca me viu usando uma calça jeans da Zump. Por quê? Se eu saísse na rua, se eu fosse para uma balada e eu estivesse usando uma calça jeans da Zump, o que é que meus amigos iam falar? Pô, Marco, você que trabalha na Fórum, não tá andando de Zump, como é que você quer que eu vá lá comprar com você? Então, acho que a primeira coisa é você ser fiel ao produto daquela marca. Né? Você entender que aquela marca pode agregar alguma coisa a alguém, entender que você pode ajudar algumas pessoas a construir aquilo também. Não sei, acho que a tua seriedade, o teu compromisso, a tua dedicação, o teu respeito, né? A maneira como você trata todas as pessoas. Na hora que você pega uma marca e você começa a falar, a usar, a demonstrar, você está transferindo um pouquinho da tua credibilidade, da tua história, de quem é o Yuri, de quem é o Marcos para aquela marca, né? Então eu acho que a primeira coisa é você ser um 100% fiel ao produto e você querer ser um apaixonado, mesmo sabendo que talvez aquela marca não seja a melhor, que existem outras marcas de outros produtos concorrentes talvez tão bom quanto, mas você tem que vestir a camisa daquela marca se você quiser fazer ela crescer, né?
criar escala nela, tenho que ser fiel ao produto. Eu acho que a maior dificuldade é saber que tem produtos melhores, mas como eu sou fiel à marca, eu vou estar com ela ali. E tocando no assunto do multinível, e eu acho que eu vi aqui na tua breve história, o multinível foi a maior faculdade, mais do que a engenharia. Com certeza absoluta. O que eu aprendi nos 7 anos de Amway, de 93 a 2000... 7 anos, a gente está falando de cada ano são 12 meses, 12 vezes 7, estamos falando de 84, né? 7 anos vezes 12 dá 70, 84 meses. Foram 84 meses, foram... 94 meses. 94 meses. Foram com certeza 100 eventos aí de seminários e convenções, ouvindo palestrantes de diferentes partes do mundo, aprendendo com cada um deles, com a história de cada um deles. E esses 90 meses aí desenvolvendo esse projeto, realmente vale mais do que uma faculdade, porque você aprende várias coisas. Principal, o multinível, ele é uma escola de gestão, é uma escola de relacionamento, é uma escola de empreendedorismo, e você vai aprender principalmente a como tratar as pessoas e como lidar com as pessoas. Porque a maioria das pessoas que vêm conversar com você no multinível, que elas não estão conseguindo crescer, elas não estão conseguindo prosperar, elas não vêm reclamar que o produto é caro, que o produto é ruim, que o produto não chegou, que elas não vêm reclamar nada disso. Elas vêm falar assim: eu não consigo, eu não confio em mim, a maioria dos problemas são pessoais, né? São pessoais. E aí você acaba virando um pouquinho de psicólogo, né? E tem um dos livros que todo mundo que quer fazer multinível tem que ler, e não só para multinível, né? Para tudo na tua vida, chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que esse livro devia ser assunto obrigatório na escola, no 2º grau, para você aprender a se relacionar. Meu pai me falava uma frase que eu tinha 13, 14 anos de idade e eu não entendia, depois com 25, 30 que eu fui entender. Ele falava assim: não é o melhor aluno da sala que vai ser o profissional mais bem sucedido. Ele falava isso. E eu, na época, não entendia. Para mim, o cara que só tirava 10 era o cara que ia ser mais bem sucedido. Só que você pode ser o melhor advogado do mundo, o melhor médico do mundo, o melhor dentista do mundo. Se você for bruto, mal educado, não souber tratar as pessoas não vão voltar com você. Né? Então, network, relacionamento é a base de tudo hoje em dia. É a arte de se relacionar, né? A arte de se relacionar. E aí esses quase 90 meses de condições te deram portas abertas para outros negócios. Brahma, quando eu comecei na Autopeças, o que acontece? Na Autopeças as distribuidoras de autopeças, elas, assim, existem acho que mais 20 grandes distribuidores de autopeças nacionais. E elas distribuem a mesma marca. Então, eu vendo Cofap, a outra fábrica vende Cofap, a outra fábrica vende Cofap. O preço do meu amortecedor é 40, do outro é 39,90, do outro é 40,10. Por que o cara vai comprar de mim e não vai comprar do outro? Já que o produto é igual e é o mesmo preço. E aí entrava o relacionamento. Entrava como eu vou tratar o cara, né? Como vai ser o meu pós-venda, o que eu vou dar de benefício para ele. Eu fazia treinamento para os mecânicos dele. De atendimento para o cara comprar de mim, eu não cobrava nada. Eu dava treinamento de atendimento, de relacionamento para a maior clientela dele era os mecânicos, então eu fazia treinamento para os mecânicos dele em troca do cara comprar de mim. E eu só aprendi isso no multinível. Que no multinível o cara é obrigado a se relacionar com muita gente. De diferentes níveis, né? De diferentes níveis, classes. Sociais e financeiros. Né? Classes e tudo, né? E o cara tem que saber se... Sociais e financeiros não, sociais e intelectuais, né? Acho que essa é a palavra, E o cara tem que saber se comunicar de forma diferente. Porque tem o cara que tem financeiramente classe alta, mas a comunicação dele é outra, diferente. E a gente está num padrão diferente. E aí o segundo ponto que eu ia trazer é sobre sociedade. Né? Eu acho que a arte de ter sócios ali... E no multinível a gente aprende até, porque tu tem microsócios ali, né? Que o desempenho de cada um deles ali agregado faz a construção da companhia. E no meio desse caminho tu teve sócios, né? Não só dentro do multinível, vários, milhares, mas também dentro de empresas, e até hoje tem bons relacionamentos. E eu questiono hoje, qual o momento certo de eu ter um negócio hoje, eu falo assim, cara, esse é o cara que vai ser sócio comigo em um outro negócio. Como tu tem hoje, vieram amizade e relacionamento dentro do multinível, que eu acho que tu olhou e falou assim, cara, esse cara eu tenho certeza que a gente vai abrir um negócio junto, vai dar certo.
vai ter uma ideia junto e junto a gente vai administrar e fazer. E muitas vezes não é só o dinheiro, né, mano? É a pessoa. Pode até ter o dinheiro, mas se o cara não é uma pessoa de confiança, como é que a gente vai engatar tempo ali, né? Acho que a primeira pergunta que você tem que se fazer quando você está pensando em buscar um sócio, buscar alguém para ser teu parceiro em algum negócio é: cara, eu conseguiria tirar uma semana de férias e viajar com esse cara para qualquer cidade, para passear, né? Eu consigo conviver, eu me dou bem, eu gosto de estar junto dessa pessoa, essa pessoa me acrescenta alguma coisa, estar do lado dela me deixa leve, me deixa mais feliz, ou me deixa tenso, me deixa, né? Então acho que essa é a primeira pergunta, porque se você não consegue conviver com uma pessoa de forma agradável, cara, esquece. Esse cara pode ter esse cara pode ter 1000 ideias, pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você não vai ser uma sociedade que vai durar. Então, acho que a primeira coisa é você conseguir se relacionar fora, sem falar de trabalho. Você consegue passar 3 dias aí, 4 dias aí num sítio, jogando baralho, jogando bola, conversando, contando piada, contando história com aquela pessoa, sem ter problema, sem ficar contando as horas para ver se o dia... Não, deixa eu já me livrar desse cara logo, deixa eu dormir, porque não é agradável, né? Então, acho que essa é a primeira pergunta. É a pergunta mais chave, né? Sabe se relacionar? Tem como? Gosta de se relacionar? Pronto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Vou instigar. E quando o cara ele é um bom sócio, ele pode ser um bom sócio, ele pode ser um cara que tu pode recrutar para dentro do multinível, só que ele é um cara introvertido. Ele é um cara que talvez ele goste de ficar mais dentro de casa vendo Netflix. Ele é um cara muito mais analítico, que é o cara que vai mais cuidar. E talvez não seja o cara que... A convivência seja saudável. Até tu consiga viajar com esse cara, mas ele não consegue ficar muito tempo junto com muita gente. Essa foi a primeira pergunta, né? Essa foi a primeira característica. Primeiro característica. O segundo é você tentar analisar o caráter da pessoa, né? Você acredita que a pessoa é honesta, que a pessoa é correta, que a pessoa é ética. Então, isso daí é outro ponto fundamental. Eu vou ver primeiro se eu gosto de conviver, se eu me relaciono bem. Depois eu vou tentar analisar esse ponto de caráter, de ética. E aí depois eu tenho que tentar buscar sócios que são complementares. Eu sou bom em quê? Cara, eu sou bom em me relacionar com as pessoas, em treinar a equipe, em motivar a equipe, em dar cara a tapa para o cliente. O meu sócio é muito bom em sistema, em computação, em culinária, em receita e não sei o que lá. E tem uma outra sócia que ela é um pouco mais introvertida, mas ela é muito boa de números, de contábil, de contadora, de finanças, de controle. Então eu tenho que buscar sócios que me complementem. Não adianta eu pegar 3 pessoas boas numa coisa só. Por exemplo, na pizzaria eu estou tendo problema, porque os meus sócios na pizzaria são muito parecidos comigo. São muito comerciais e pouco de controle, de número, de planilha, de metódico, né, para poder analisar os detalhezinhos e tal. Então tá faltando isso, um sócio na pizzaria. Então, se quiser um sócio para pizzaria que seja um cara bacana, que seja um cara de controle, de número, que vá lá ver quanto tá gastando. 100% analítico. Isso precisa. Então eu acho que quando você vai buscar um sócio, você tem que buscar uma pessoa que te complemente de alguma maneira, né? E eu acho que qual seria hoje o maior desafio de convivência? Porque ideias diferentes vocês têm, né? Hoje, acho que tu e o Hamilton devem ter ideias diferentes, mas sempre tem a linha do respeito até onde cada um pode ir. Na grande maioria das vezes, se você está buscando sócios que são complementares, cada um vai atuar em uma função, né? Então, cada um vai atuar uma função. Então, você entendendo que aquela pessoa é competente naquela função, cara, eu nem me meto. Eu deixo ele, pensa lá, ele vai fazendo, e eu vou fazendo a minha parte. Confiar, né? Confiar. Exatamente. É depositar a confiança que aquela área vai ser executada, que aquilo tem um dono, né? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, a sociedade vai durar 10, 20, 30 anos. Na hora que um quer meter o dedo na área do outro, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. Eu acho que tu respondeu basicamente. A outra pergunta era como saber que é o certo. Eu acho que tu botou os 3 pontos. Eu acho que o mais importante, caráter do segundo, saber se a gente sabe se conviver com essa pessoa e ter a confiança. Acho que seria o terceiro ponto, de que, cara, tu é responsável por essa área, eu vou confiar que tu vai executar. Sim. Independente de qualquer coisa, né? Conflito sempre vai existir, não tem como. Pessoas criadas de forma diferente, em lugares diferentes. Precisa ter o conflito, né? A gente só cresce discutindo ideias, né? Se todo mundo só fala uma coisa e todo mundo só aceita, às vezes essa aceitação ela te leva para um caminho errado. Quando você discute ideias, você acaba crescendo, né?
vai forçando o cara que está do teu lado a melhorar de alguma forma. Sim. Hoje eu me sinto dessa forma, cara. Hoje eu trabalho com pessoas ao ponto de, cara, eu preciso melhorar. Eu acho que eu sou fraco nessa área, eu preciso melhorar aqui. Quando a gente entra em debate e falta talvez o conhecimento do que a gente pode fazer para melhorar, isso me desafia. Eu acho que esse é o meu maior desafio hoje como empresário, o maior desafio de sociedade é o quanto eu posso melhorar ainda. E para muita gente acha que multinível não é uma sociedade, que é só um recrutamento, é só um cadastro. E existe desvínculo de sociedade dentro do multinível? Eu acho que, na verdade, você vai... No multinível, você tem a oportunidade de escolher... Com quem, né? As linhas que você vai trabalhar, né? Você cadastra um monte de gente e tem gente que você gosta de estar perto, então esse cara você ajuda mais, outro você não ajuda nem tanto. Não é todo mundo que você vai precisar abrir a porta da tua casa para colocar para dentro, então mas o multinível ele é muito legal, né? Você acaba... Eu tenho grandes amizades até hoje, de 30 anos, que eu conheci na EMA em 1993. Então, são amigos que a gente trouxe até hoje para cá. Então, nem todos viraram super amigos, porque você acaba escolhendo, né? Mas o multinível ele é uma escola, assim. Você aprende a conviver com todos, a se relacionar com todos e você vai escolher com quem... Sempre no multinível você tem que buscar as raízes, né? Você tem que buscar quem é aquela pessoa na profundidade que eu mais me identifico. E aí sempre vou buscando uma pessoa abaixo. Na hora que a gente toca o fogo embaixo, o fogo sobe e aí todo mundo que está em cima, que faz parte daquela linha, vai querer trabalhar. Quem só vai entender isso quem entende de multinível, né? Quando você toca o fogo embaixo, você vai ter várias pessoas em cima que se não fizerem alguma coisa, se não se movimentarem, se não correrem atrás de expandir o seu mercado também, de aumentar a sua marca, eles vão perder. Vai ter uma mina de ouro sabe que tem uma mina de ouro embaixo, mas está inexplorada, né? Então, sempre a gente... Tem uma pessoa ali embaixo que pode ser treinada, forjada para mudar. E a diferença do multinível é que não tem um vínculo, né? Não tem... A gente instiga o cara a ter o vínculo com o negócio, a amar o produto, a comprar a ideia de ser dono de uma marca que não é dele. A construção da marca que a gente falou no início, né? É o cara ser produto do produto, ele comprar a briga. Hoje, um colaborador que tu contrata na tua empresa, tu tá dando um salário para ele pagar as contas dele. E converter a mente dele para ele ser produto do produto e o principal é ele carregar a marca e ser referência para os clientes, o cara pensa assim, não, pô, é mais difícil no CLT. Eu acho muito mais difícil no multinível, para mim, na minha avaliação. Porque pegar o cara que talvez já tenha um emprego fixo, já tenha algo ali, já estava bem de vida, como tu estava quando tu voltou para o multinível, talvez nem precisava daquilo, tinha muito mais um propósito, tinha muito mais criar uma escala, ter mais cestas, né, para dividir a tua receita, ter mais fontes de renda do que qualquer outro tipo de coisa. Eu acho muito mais difícil. A minha avaliação hoje... Convencer um CLT a ter a visão de ser um PJ dentro de um PJ, ser um CNPJ dentro de um PJ, eu acredito que é mais fácil. No multinível, tu fazer o cara acreditar que ele vai ser um PJ e construir a marca dele, construir a rede dele de relacionamento de sócios, eu acho mais difícil hoje. Por muito tempo foi pregado uma facilidade, né? Dentro do multinível. Vem para cá que tu vai ficar multimilionário. Ou é a fonte mais rápida de tu ser um milionário. E aí não tinha a visão de que tinha que se relacionar, que ia se relacionar com os sócios ou as pessoas que ele recrutasse com mais intensidade. Como tu acabou de falar, descer na base e ajudar aquele cara lá de baixo a performar, porque aquele cara, tu enxergou um brilho naquele cara, tu teve o feeling de que aquele cara poderia virar chave, ou ele tem um perfil ideal. E existe perfil ideal para o multinível hoje? Ou qualquer uma pessoa daria certo? Cara, eu acho que não existe o perfil ideal, existe a vontade ideal, né? Eu acho que a gente tem que buscar aquele ser humano que está incomodado, aquele ser humano que tem vontade. Eu sempre brinco que você precisa ter perfil para ser jogador de basquete, que hoje não tem nenhum jogador de basquete com menos de 1,90. Você precisa ter perfil para ser montador de cavalo de corrida, que o alto tem 1,60 m e pesa 55 quilos, porque senão você for pesado e grande, você vai atrapalhar o peso do cavalo. Para o multinível, você precisa ter só vontade. Só que, infelizmente,
o nosso país, a educação escolar, né, desde de pré, de primário, até na universidade, as pessoas não são educadas para empreender, as pessoas são educadas para ser empregado. E a maior dificuldade no multinível é mudar a mentalidade da pessoa de empregado para empresário. Porque o empregado, ele na CLT, ele trabalha e ele já ganha, ele já tem o resultado dele no final do mês. E no multinível você está plantando uma sementinha onde você só vai colher daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu montei o armazém junto com a Hamilton e a Gisele, e a gente só foi tirar o primeiro centavo do caixa para botar de volta no bolso depois de 3 anos, pô. E as pessoas às vezes entram num negócio de multinível, passa 2, 3 meses, não tem resultado, já quer desistir. Mas no multinível você é empresário, você está começando, né? Você está preparando um terreno, você vai escolher as suas sementes, você vai preparar o terreno, você vai jogar aquela sementinha lá, você vai botar adubo, fertilizante, jogar água, deixar pegar sol. Aquela sementinha vai começar a crescer e vai te dar o retorno, mas não é do dia para a noite. Demora, né? Entre o tempo de plantar e o tempo de colher, existe o tempo de preparação. E muitas pessoas não estão preparadas. E aí a pessoa precisa entender que ela precisa passar por esse processo de preparação para ela poder ter o resultado que ela almeja, né? Então que ela busca, né? Que ela busca. E quando a pessoa é empregado, né, ela já tem o salário dela lá. Ela já vai... Então, assim, meu amigo, se você não vestir a camisa, você vai ser demitido e vai ser contratado outra pessoa no dia seguinte. Né? Então, talvez realmente, na CLT... compartilhando aí do teu pensamento, talvez seja mais fácil, né, fazer o cara vestir a camisa. Ter a visão de dono, né? Ter a visão de dono, de ser um PJ. Eu acho que hoje a conversão de ideias de um multinível atual com a cultura que a gente tem hoje, ela é desafiadora, né? Principalmente agora, tu tá vivendo uma transição, né? Tu representava uma marca por quase 7 ou foi 8 anos. Foram 7 anos e meio. 7 anos e meio. Tomou a decisão de iniciar um projeto do zero de novo. Do zero não, porque tu já tinha sócios que criaram vínculo contigo, tinha sociedade, já tinha uma marca. Mas eu acho que foi do zero, porque foi uma minoria que veio, né? Eu realmente acreditei que a maioria fosse vir e não foi a maioria que veio. Mas como a gente tem uma história... e somos referência, né? Tanto eu quanto a Lucinha acabou virando referência também no multinível nacional. Tiveram algumas pessoas que não eram das nossas equipes de multinível que acabaram vindo, que também estavam insatisfeitas, não estavam tendo o resultado que elas queriam e acabaram vindo junto com a gente para essa nova empresa. Mas as pessoas, tiveram várias pessoas da minha equipe mesmo que ainda não vieram. Deixar esse ainda no ar, quem sabe, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Quem sabe você muda de ideia e você vem. Eu não tenho bola de cristal, eu não sou o dono do amanhã, eu não posso prever o futuro, mas a empresa que eu escolhi, eu acredito que ela tem tudo para ser uma das próximas gigantes do multinível nacional. Show de bola, cara. A gente está tendo um papo meio que multinível como base, porque assim, tudo que eu faço hoje, tudo que eu construí e tudo que eu tenho construído veio um pouco do que eu aprendi dentro da maioria dos treinamentos que eu tive no multinível. Os investimentos que eu fiz agora recente de curso, de treinamento, de especialização em algumas coisas, me deram muito know-how, me deram muito direcionamento, mas eles só desenharam de uma forma mais clara o que eu tinha aprendido no multinível. O que tu já sabia. O que só fizeram eu ter uma clareza maior. Quando eu vou para dentro de uma empresa hoje, ou até mesmo de qualquer... Eu vendo uma franquia, abro uma franquia e eu vou dar treinamento para aqueles caras que compraram a ideia. Quando eu vou para dentro dessa franquia e o cara não tem experiência no produto que eu vendo hoje, o mais incrível é o quanto a gente consegue ensinar pelo que a gente aprendeu, o que eu aprendi nos meus quase 7 anos de multinível. Não, então... se as pessoas soubessem que o maior aprendizado, o maior legado, a maior conquista que a pessoa vai ter no multinível é o seu desenvolvimento pessoal, todo mundo entrava, né? Para mim, eu realmente não caio não entra... Para mim, o multinível é o negócio mais inteligente da vida. E tem algumas pessoas que às vezes assistem e tem algum
conceito, que é um conceito pré-concebido, não consegue entender, mas o que você vai aprender, o que você vai viver, o que você vai melhorar como pai, como mãe, como filho, como marido, como pessoa, como ser humano no multinível, vai servir para tudo na tua vida. Se você tivesse certeza disso, você já entraria em qualquer empresa boa e séria aí para poder entender esse conteúdo todo, isso que você está falando que você aprendeu, que você vai para um curso top de um cara top a nível nacional, que você paga aí 7, 8, 10 mil para um treinamento desse, e você fala assim, pô, teve 10%, ou 20%, ou 30% que esse cara falou que eu não sabia, mas 70% eu já tinha escutado no multinível. Né? Precisava só do direcionamento. E às vezes às vezes aquilo está adormecido, né? Falta, pô, eu já sabia disso, mas eu tinha esquecido de aplicar aquilo, né? Eu acredito que o maior difícil que eu aprendi no multinível foi a potencializar o meu relacionamento com as pessoas. Porque qualquer coisa que tu abra hoje, tu abrir uma pizzaria. Precisa ter cliente, né? Precisa ter gente, precisa se relacionar, precisa fazer marketing, tem que divulgar, tem que gerar demanda. Eu quero abrir uma barbearia hoje, eu vou ter que gerar demanda. Eu tenho que criar artifício para geração de demanda. Eu acho que o multinível ensina muito isso, dos indicadores mais simples, que é o boca a boca, que é o porta a porta, que é a linha de relacionamento pessoal, a linha de relacionamento interpessoal, que é o amigo do meu amigo, ou o parente do meu parente, ou o meu parente que indicou um conhecido, e assim vai se criando uma escala. E a última pergunta é essa, como gerar escala nas empresas? Eu acho que esse é o fator principal. É o relacionamento. Vem da primeira coisa que tu falou, né, do livro Como Influenciar Pessoas. Eu acho que deveria ser um livro recomendado para todos. É uma arte de se relacionar. Não é simples, porque tem vários perfis de pessoas, tem vários perfis de cliente, vários perfis de sócios, como a gente tocou no assunto. E o cara que não sabe se relacionar se perde. Eu vou falar uma outra coisa antes de responder a tua pergunta, tá? Eu comecei a construir no multinível uma rede na Colômbia. E eu tinha que ir para a Colômbia, no ano de 2017, eu fui para a Colômbia 6 vezes. E o voo para a Colômbia é desgastante, porque principalmente a volta. Na volta, eu saía da Colômbia, de Bogotá, na Colômbia, 4 horas chegava no aeroporto 3, 4 horas da tarde, pegava um voo 6 horas da noite lá de Bogotá, chegava em São Paulo 5 horas da manhã. Caraca. E o meu voo para Belém saía 11 horas da manhã. E eu chegava em Belém 2h30, 3 horas da tarde. Então era praticamente um dia inteiro em aeroporto e trocando de avião, então era bem cansativo. E aí eu estava no aeroporto, eu vi a recepcionista do balcão lá do aeroporto, lá, eu já vi de longe, a sobrancelha dela bem bonita, bem feita, um batom bem bonito, então eu já vi. E no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala do elogio sincero, né? E aí eu vi ela, eu já vi o nome no crachá, já cheguei chamando a pessoa pelo nome, eu não me lembro o nome dela agora, mas eu já cheguei chamando a pessoa pelo nome, já fiz o elogio sincero, que era falar da sobrancelha dela e do batom dela, elogiando, dizendo que estava muito bonito e estava realmente de verdade. E aí eu botei a minha demanda. Eu falei assim, se eu quisesse viajar, onde eu estou muito cansado, eu só vou chegar na minha cidade 3 horas da tarde, se eu quisesse viajar de primeira classe, quanto é que eu tinha que pagar? E aí ela falou assim, você ia ter que pagar, deixa eu ver aqui, ela falou, o senhor ia ter que pagar mais R$1.100 para você viajar de primeira classe. Aí eu falei, cara, não acredito, eu paguei R$2.000 nessa passagem e vou ter que pagar mais R$1.000 só para viajar de primeira classe. Falei, não, ainda é um sonho que eu acho que eu vou morrer sem realizar. E eu não vou conseguir viajar de primeira classe ainda. Para mim R$1.000 para passar 6 horas dentro de um avião, para mim ainda é muito caro. Vai ficar para uma próxima vez, mas obrigado. Mas olha, seu batom tá lindo, sua sobrancelha é linda e tal. Beleza. Aí despachou minha bagagem e tal, fui para a sala de embarque, entrei lá, sentei lá. Quando eu estou sentado aí, senhor Marcos Porpino. Eu falei, caramba, o que aconteceu, né? Confusão. Já pensa que é bronca, né? Aí me chamaram lá, aí eu falei, o que foi? Não, o senhor está sendo convidado para embarcar com antecedência, o senhor recebeu um upgrade, o senhor vai viajar de primeira classe. 0800. Só por quê? Porque eu chamei a moça pelo nome, fiz um elogio sincero, falei da sobrancelha, falei do batom, falei que era o sonho da minha vida viajar de primeira classe, e ela, sei lá, ela devia ter uma alçada, né? Olha, você tem 3, 4, 5 passageiros por mês, se você quiser fazer um upgrade, você pode fazer. E aí deu a sorte se eu tivesse sido grosso, bruto, mal educado, eu teria conseguido? Jamais, né? Reclamado do preço. Jamais. Falaram que era um absurdo.
Eu entendi, falei, eu soube me relacionar com aquela pessoa. Então, acho que a chave do sucesso é você ter a habilidade de se relacionar com as pessoas. Isso é fundamental. Vamos para a tua pergunta agora, de escala. Eu acho que escala está relacionado a isso também. Eu acho que nenhuma empresa vai conseguir gerar escala se não souber se relacionar com o cliente, se não souber se relacionar pós-venda com o cliente de novo, se não souber se relacionar interpessoalmente com as pessoas que estão dentro. E eu vejo, e isso é porque a gente é muito amigo, o quanto vocês são dedicados às pessoas que são próximas a vocês. Cara, eu ia te falar agora não só disso, por exemplo, lá no Armazém Belém, se a gente tem, hoje eu estou com 95 funcionários, eu praticamente não tenho problema de justiça trabalhista. Então, a nossa habilidade, minha, do Hamilton, da Laura, da Gisele, de se relacionar com os funcionários e tratar o funcionário, e saber o nome do funcionário e perguntar como vai a família, e se está bem, não sei o quê, isso faz com que a gente não tenha esse tipo de problema. Então, é muito raro. Uma empresa desse tamanho, com essa quantidade de funcionários, praticamente não ter zero problema trabalhista Então, isso aí já... Gera uma atmosfera, né, diferente no ambiente. E gera escala de melhor atendimento. Se o cliente é bem atendido, ele volta de novo. E a gente não tem uma rotatividade tão grande de funcionários, né? O cara fica, porque o cara gosta de trabalhar lá. O cara tem gente que está lá, tem a Bruna que está lá há 10 anos, tem a Adriana que está lá há 10 anos e não sai, continua trabalhando lá porque o ambiente é agradável. Agora, já imaginou você acordar todo dia e você ter que... vou ter que ir para aquele emprego, vou ter que ir para aquele local com aquele chefe chato, com aquele... Né? Então, não é legal, né? É uma coisa que eu acho que a pessoa tem que se sentir bem sabendo aonde ela vai entregar aí 6, 7, 8 horas do dia dela, né? Então, além do ambiente, cria escala. O ambiente cria uma escala de faturamento, escala de crescimento, porque o cara retém os funcionários, eles atendem melhor as pessoas, mas não adianta, eu não vou conseguir criar um ambiente saudável se eu não tenho um relacionamento interpessoal com as pessoas. Acho que em qualquer setor. Se a gente for trazer para o multinível aqui, eu acho que não tem como criar escala. Os profissionais mais bem pagos hoje das carreiras executivas todas são as pessoas que têm habilidade de vendas e de relacionamento, né? Então, hoje, o técnico ele tem aquele salário. O técnico, você encontra vários bons técnicos e vão ganhar aquele X. As pessoas que têm habilidade de se relacionar, elas vão para 50, 60, 70 nas grandes empresas ganhando 100 mil reais mês aí, porque o cara sabe resolver problemas, o cara sabe se relacionar desde o chão de fábrica até a diretoria da empresa. Então, relacionamento é tudo hoje, né? Acima do processo, tu acredita que o processo operacional, o relacionamento que tu tem com o teu colaborador, gerar um ambiente... é melhor é mais forte do que o processo? Eu acho que processo com dinheiro, qualquer um consegue ter processo, né? Relacionamento não é qualquer um que consegue ter. Eu acho que as duas coisas elas precisam, né? Elas dependem, mas o processo você consegue. Qualquer empresa que quiser focar, não, vamos ter um processo legal, vamos ter controle legal, qualquer empresa consegue ter processo. E não é qualquer empresa que consegue ter... um ambiente. Um ambiente saudável, onde os colaboradores conseguem se enxergar crescendo, conseguem ter esse relacionamento com vocês. Ser valorizado, sabe? Saber que um dia podem contar com o dono ali dentro e aquele senso de dono, né? Que vocês criam dentro do ambiente. Cara, se a gente for navegar aqui no que a gente falou, construção de marca, saber com quem a gente está se socializando ali como sociedade e quem são os colaboradores que estão com a gente. E a gente quiser criar escala em todos os ambientes que a gente falou, acho que o relacionamento e saber com quem a gente está se relacionando, tanto para o cliente como para o sócio, com a marca, porque se eu não me relaciono com o produto, eu não consigo criar escala no fim. Se eu não consigo fazer o nome. Eu estou praticamente há quase 2 anos criando a minha imagem no mercado solar. Eu estou há 2 anos nas redes sociais tentando passar uma imagem de um cara que treina, que a gente está aqui, vou fazer Eu acho que você conseguiu, porque eu vejo isso e eu admiro. É um cara que eu respeito e que eu vejo o crescimento dele. A gente se conheceu, acho que tem 2014, 15, né? Tem 8 anos aí. E a gente eu vejo a evolução. Quem era o Yuri, onde ele chegou, que me fornecia material de limpeza no armazém. Eu vendia EPI e produto de limpeza. Me lembro disso. E a gente gerou conexão. Eu acho que relacionamento
é a base de tudo, né, cara? Não, e depois disso, quer dizer, depois desse material de limpeza, a gente acabou trabalhando na mesma empresa, inclusive de multinível, mas sem um beneficiar o outro, né? Tipo, como se fossem concorrentes, mas a gente sempre se respeitou, se admirou e sempre se deu super bem, né? E a história, ela se resume assim, para quem não sabe, né? No meio da pandemia, eu tinha parado o multinível antes, em 2019 eu parei as minhas atividades de multinível. Vivi um momento de crise pessoal e algumas coisas aconteceram por escolhas. E aí, em 2020, a gente teve a possibilidade de trabalhar no meio da pandemia. Porpino foi ali e junto com a Lucinha, meio que me resgatou. Dignidade, gente. Dignidade. Acho que essa é a palavra. Relacionamento é tudo. A gente não era da mesma rede. Exatamente. Se eu não tivesse tido habilidade, eu e você, né? Se a gente não tivesse tido um bom relacionamento, quando um não dependia do outro, quando o outro eram dois negócios independentes, em 2020, quando você passou por essa situação, talvez eu não tivesse te trazido, você não tivesse vindo, você, né? Mas a gente sempre se deu super bem, sempre se respeitou e sempre se admirou, que quando precisou trabalhar junto foi fácil. Foi muito fácil. Foi fácil. E a gente conseguiu virar a chave muito rápido, um ajudou o outro. E foi totalmente transformador. E sempre, nunca olhando para os interesses pessoais. Eu acho que esse é uma qualidade, é uma skill de vocês muito forte, teu e da Lucinha. Nunca olhar ou fazer alguma coisa por interesses pessoais. Acho que vocês sempre fizeram por interesse de ver os outros crescerem. Isso, que o Papai do Céu abençoa, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi de 2020 para cá. Eu já tinha esse entendimento, mas eu acho que como pai, como profissional, eu acho que foi uma das skills que eu mais tentei criar habilidade. Nunca ter interesse nas pessoas. Aprender a ter interesse na história daquela pessoa, no que ela pode servir, como ela pode servir. Muito mais forte para mim isso. E isso foi muito mais forte. Tem um líder de multinível mexicano que mora nos Estados Unidos há muitos anos, chamado Carlos Marim. Ele fala: se você amar as coisas mais do que as pessoas, você vai usar as pessoas para conquistar as coisas. Na hora que você ama as pessoas, você vai ter todas as coisas do mundo que você quiser, porque vai ser consequência. A sua doação, a sua energia em querer o bem, em querer ajudar aquela pessoa, vai vir para você de alguma outra maneira. Então ele falava o seguinte: ele fala assim: eu não vou dizer que eu não sou feliz de ter a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, de ter o estilo de vida, poder comer nos melhores restaurantes, poder viajar, conhecer todos os países. Isso tudo é muito legal, mas isso me dá uma alegria momentânea. É uma alegria momentânea que é passageira. A alegria real é a pessoa que você se transforma e quantas vidas você consegue tocar. Então, eu descobri já. Eu acho que eu demorei 53 anos da minha vida para descobrir qual era o meu legado. E acabei revelando minha idade, né? Faço 54 em dezembro. Demorei 53 anos para entender que o meu legado, eu estou aqui nesse mundo para poder dar oportunidade para as pessoas. Ou como empregado, como funcionário, como CLT, ou ensinando a empreender, ajudando a empreender, ou treinando as pessoas numa rede de multinível. Eu entendi que esse é a minha missão nessa terra. É o que te dá muito mais gás de fazer todos os dias. E você faz isso com maestria. Eu sou prova viva disso, o quanto eu cresci e evoluí como profissional nesse tempo. Eu acho que foi um tempo de qualidade para mim. Talvez hoje eu não estou exercendo multinível, tá, gente? Estou parado do multinível. Eu só consumo os produtos. Mas o multinível foi uma escola para mim. E a minha volta para o multinível, depois de eu ter parado rápido e voltei com o Porpino, eles me fizeram amadurecer em áreas que eu não tinha amadurecimento. Essa foi uma skill. E a segunda foi a dar tempo para as coisas. Eu queria muito agora. Eu queria que virasse a chave agora. Se eu tivesse que colocar dinheiro no bolso para investir, para mostrar que eu tinha o PIN ou o status de que deu certo para os outros, essa era uma coisa minha. E contigo eu aprendi que, cara, faz um pouquinho todo dia. É melhor tu fazer um pouquinho e ganhar aquele pouco e aquele dinheiro entrar limpo no teu bolso, sem ter feito investimentos fora da realidade, do que tu fazer por imagem ou status e no fim tu não ter dinheiro, não ter extrato. Para parecer e não ser, né? Tem que ser. Ser 100%. Isso mudou uma chave na minha cabeça, muito. Em 2020, eu estava com
completando 30 anos. E aí eu estava chegando numa estágio da minha vida com 3 filhos e, cara, e agora? O que eu vou fazer? E foram praticamente 2 anos ali de adaptação, praticamente 1 ano e meio, até chegar 2022 e a gente conhecer a Resolve, mudar ali alguns posicionamentos. Mas criação de escala, ou sociedade, ou como construir uma marca, está muito relacionado para mim hoje, nessa bate-papo, a como a gente se relaciona, porque esse relacionamento aqui ele pode gerar negócios futuramente, se a gente Tenho souber certeza disso. se a gente souber se relacionar de forma correta. Mas o principal de tudo é o legado. É o que você está construindo, é o que eu acredito que a gente vai construir com esse podcast. É o que eu falo pro Renato toda vez, cara, no bastidor. Eu tenho uma crença de que esse podcast vai ajudar muitas pessoas, empreendedoras, o cara que está começando a entender como base. O cara que busca empreender hoje não sabe por onde começar, multinível é uma opção. E está aqui um professor de multinível para talvez instruir o empreendedor que tenha pouco dinheiro, talvez você não tenha nada, multinível ajuda muito. Ou o cara que tem, para quem não tem nada, multinível ele é fundamental, né? Multinível, ele é considerado o melhor negócio do mundo, é o negócio do século XXI, por quê? Porque o dinheiro para você começar é muito pouco e o conhecimento, as pessoas que estão, se você tiver vontade, pode ter certeza que vão ter pessoas que vão estar dispostas a te ensinar. Para eu encerrar minha participação aqui, eu fiz uma redação com 16 anos no convênio e o título da redação era Ser não significa estar. E quando eu tinha 16 anos foi difícil desenvolver isso. Hoje, para mim, é claro, seria fácil. Eu acho que eu escrevi um livro dizendo ser não significa estar, né? Então, você pode, agora, até estar pobre momentaneamente, mas você pode ser pobre também. Ser pobre é uma coisa meio que eterna. Estar pobre é momentâneo. Então, se você tem uma mentalidade bacana, se você é uma pessoa correta, se você está buscando aprender, crescer e mudar, se você se cerca de pessoas boas, você pode estar momentaneamente pobre, mas você é uma pessoa rica, você é uma pessoa que está no caminho certo, e se você fizer as coisas boas, uma hora Papai do Céu vai bater na tua porta, vai te abençoar e vai trazer coisas boas aí para você. Então, ser não significa estar, né? Você pode ser uma pessoa que vai vibrar, que vai vencer, que vai conquistar grandes coisas se você for uma pessoa boa e se você estiver em busca realmente de aprender, crescer e mudar. O estado pessoal da pessoa, como ela está hoje, não significa como ela vai estar futuramente. Tem gente que está com dinheiro hoje, mas é pobre. É pobre, tem mentalidade pobre e vai perder tudo, não vai conseguir segurar aquilo, né? Então, eu acho que estar é muito mais importante, né? Ser é muito mais importante do que estar, né? Show de bola, cara. Eu acho que é um choque aí. Pupino, mais uma vez, obrigado. Vocês estão seguindo a gente, vendo os vídeos, comentem, compartilhem, levem essa mensagem de hoje, essa história, esse bate-papo aqui. Você que busca sócios, pô, cara, esse podcast está incrível para isso. Você que quer construir marca, pequenos insights que podem te ajudar na marca a mudar talvez até o comportamento como você está dentro da sua empresa. Eu quero escalar meu time comercial, eu quero escalar meu time operacional, eu quero escalar minha empresa de alguma forma. Se não tiver ambiente e um processo muito bem alinhado, cultura mesmo ali bem alinhado, dificilmente vai acontecer isso. Foi muito claro isso. Você não consegue conviver com o seu sócio ou alguém que você quer colocar como sociedade, não faça isso ainda. Avalie a decisão que você vai tomar, que talvez você possa estar perdendo alguns milhares de reais aí, que talvez com essa decisão, né? Faz uma viagem de carro de 8 horas com teu possível sócio. E aí, se você suportar essas 8 horas no carro junto com ele, esse cara tem potencial para ser teu sócio. Se não, cara, você vai descobrir que não vale a pena, não. E construção de marca, como a gente falou no início, é vivenciar o produto, é viver isso. Não tem como você ter um cara na sua equipe ou ter um sócio na sua equipe ou um sócio na sua empresa que não compra a ideia de vestir a camisa, de ser a empresa, de ser o que é, que vai ter um prazo de validade como base. Mas na construção aqui da nossa conversa, a arte de relacionar, ela é a chave. O que o Pupino construiu como carreira, como pai, como profissional, foi a arte de se relacionar com as pessoas. Conhecer um cara no voo, poder
ser intérprete, guia na Disney, tudo foi a arte de se relacionar. Mas o poder da decisão. Eu quero usar uma fórum, então vou trabalhar ali dentro, vou ter. Eu quero ser milionário, eu quero ser rico como os meus primos são. Eu vou trabalhar e construir isso e eu vou pegar as ferramentas que tem à nossa volta para a construção. Eu acho que foi um resumão básico aqui do que a gente aprendeu hoje com o Porpino. Eu acho que a gente estourou os 30 minutos de tempo que a gente tinha. Estouramos. Mas vai ficar, eu nem senti o tempo. Eu não vou mentir, eu nem senti esse tempo aqui de conversa. Gente, é isso. Compartilhe, comenta, dá like aí. Não dá dislike. Envia para o máximo de pessoas possíveis. Segue a gente no canal do YouTube. Segue a gente no Instagram, né? Yuri Conduru. Vai ter o Porpino também, tem o Instagram dele. Movimenta algumas coisas lá. Mais a Lucinha, tá? Que a Lucinha é muito mais no digital. Então, hoje a gente tem um conteúdo incrível para compartilhar até dentro dos grupos, para os amigos, para a galera do multinível. Cara, tem muito insight aqui. E se você não é do multinível e talvez ficou em dúvida, tem um professor aqui para te ensinar como funciona. É isso. Valeu, obrigado. Tamo junto. Obrigado, mano. Foi top.